último domingo dessa semana, simplesmente o mundo parou para ler a revista The Economist, que é, repito, a maior revista de economia do mundo, porque nunca ninguém escreveu da forma como ela colocou sobre os 3 poderes no país. Neste artigo, que eu visto foi o primeiro parlamentar a ler, repercutir, subir na tribuna, ser elogiado, cumprimentado, e algo que ele criou, um projeto de lei dele, também entrou entre as citações, pelo menos positiva, entre tantas negativas desse artigo. Oriovisto, por favor. Olha, Cajuru, para os nossos telespectadores, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer esse artigo, se eu pudesse fazer um resumo, é muito difícil de fazer um resumo, porque o artigo ele é bom em cada linha, ele é preciso em cada linha. Do que se trata o artigo? Essa revista inglesa, numa visão panorâmica sobre o Brasil, faz uma análise dos últimos 20 anos do que tudo que está acontecendo no nosso país e chega a algumas conclusões. E conclusões essas que são interessantíssimas, porque todos nós brasileiros sentimos que são verdadeiras. Principalmente nós políticos sabemos que tudo que está dito ali é verdade. O que é que diz essa revista? Que graças à maneira ruim como os políticos brasileiros fazem a política, está havendo uma distorção dos nossos poderes. O brasileiro já não acredita mais no poder executivo, não acredita mais no poder legislativo, que é o Congresso Nacional, e cada vez acredita menos no poder judiciário. Se nós olharmos os últimos 20 anos, nós vamos ver Lula envolvido em corrupção, julgado e preso. Depois volta e é presidente de novo. Nós vamos ver Dilma Rousseff com impeachment, não é? E nós vamos ver Bolsonaro processado por ter tentado alguma coisa como estado de emergência, por ter de alguma maneira influenciado naquela invasão do 8 de janeiro e que está sendo julgado pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Então isso fez com que a população perdesse um pouco a fé no nosso executivo. Todos os presidentes, os últimos presidentes, de alguma maneira estiveram envolvidos em escândalos, de alguma maneira quebraram o cumprimento da lei. Por outro lado, nós olhamos para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, até o julgamento do Mensalão, era um tribunal até que comportado. Depois disso, ele foi se expandindo. Ele se empoderou e, na verdade, deixou de ser um tribunal imparcial, um tribunal que seja a última palavra, e tornou-se um tribunal político. Lá, tanto importa a política como importa a lei. E isso não poderia acontecer em hipótese alguma. As decisões monocráticas, decisões de um só ministro, são absurdas e acontecem com uma frequência maluca. Eu vou dar só um exemplo. A lei das estatais, que foi uma lei resultado de abaixo-assinado de milhões de brasileiros. Essa lei visava o quê? Moralizar as estatais. Moralizar Correios, moralizar Petrobras, moralizar as empresas estatais como um todo. E ela proibia a nomeação de quem tivesse ligações políticas partidárias dentro de um certo período. Quando o Lula ganhou a eleição, ele entrou com um pedido de liminar no Supremo. O Lewandowski, que era ministro do Supremo, deu uma decisão monocrática, ou seja, decisão de um só ministro, dizendo assim, a lei das estatais está suspensa, é inconstitucional, não vale mais. Pois bem, ela ficou suspensa por 5 meses. Nesse tempo, o Lula nomeou quem ele quis, para o BNDES, para todas as empresas estatais que ele quisesse, de acordo com a vontade dele. A cabo de 5 meses, o Supremo se reuniu de novo e decidiu que a liminar dada pelo Lewandowski era inconstitucional e que a lei das estatais estava correta. Mas, ao mesmo tempo, disse o seguinte, tudo o que foi feito na vigência da liminar continua valendo. Ou seja, todas as nomeações continuam valendo. Parece brincadeira de criança. Por tudo isso, cada vez se acredita menos no Supremo Tribunal Federal.
por tudo que os presidentes fizeram, cada vez se acredita menos no Poder Executivo. E por tudo que já houve de escândalos no Congresso Nacional, cada vez se acredita menos no Congresso Nacional. Isso tudo cria uma situação que é preciso fazer alguma coisa. É preciso reinventar esse país. É preciso mudar a cara desse país. E aí é que entram certas ideias, certas medidas que estamos tentando fazer. Eu tentando, o Cajuru tentando, Leila tentando, muitos senadores tentando. Eu vou citar 3 coisas aqui que mudariam esse país completamente. Primeira coisa, nós queremos que a Câmara dos Deputados aprove um projeto do senador Álvaro Dias, que está lá parado há 7 ou 8 anos, que é o fim do foro privilegiado. Exatamente. Por que é tão importante acabar com essa coisa horrível que é o foro privilegiado? Porque hoje, se o Cajuru, se a Leila, se eu cometemos algum crime, o único que pode nos julgar é o Supremo Tribunal Federal. Aí o processo vai para lá, os ministros põem na gaveta e nós ficamos refém deles. Eles não julgam e dizem assim, não julgo, não mexo com vocês, vocês não mexem comigo. Isso vale para deputado, isso vale para senador. E são muitos os deputados, são muitos os senadores que estão na mão deles. Nós sabemos. Então o foro privilegiado precisa acabar. Se acabar o foro privilegiado, acontece o quê? O sujeito, se eu cometer um crime, se a Leila cometer, se o Cajuru cometer, nós vamos ser julgados por um juiz comum, que julga você, como todos. E daí, se for para a segunda instância, e for condenado em segunda instância por um tribunal regional federal, entra na lei da ficha limpa, não pode mais ser candidato. Então, isso limpa a política e acaba com esse poder que o Supremo tem sobre o Congresso. Essa é uma coisa que está lá, o Senado aprovou por unanimidade, nós, senadores, já fizemos a nossa parte, a Câmara precisa fazer a parte dela. E os eleitores precisam pressionar os deputados para que aprove o fim do foro privilegiado. Não há por que eu, a Leila ou o Cajuru, ou qualquer outro, ter privilégios. Isso precisa acabar no Brasil. Outra PEC que já foi aprovada no Senado, é de minha autoria, foi aprovada com a ajuda da Leila, com a ajuda do Cajuru, com a ajuda da maioria dos senadores, é o fim das decisões monocráticas pelo Supremo Tribunal Federal. Está lá na Câmara, parada, igualzinho o fim do foro. A hora que isso for aprovado, acaba essa história do Brasil ter 11 ministros decidindo sozinho. Eles são um colegiado, eles têm que decidir junto. Junto eles vão errar menos. Sozinho eles fazem o diabo. É uma coisa impressionante. Então precisa acabar com decisão monocrática. Não é acabar com o Supremo, é regulamentar o Supremo para que ele funcione bem. O Supremo tem que ter, Poder Judiciário tem que ter, não é? Assim como tem que ter Poder Legislativo, mas tem que ter regras para o Poder Legislativo, regras para o Supremo. E outra medida que mexe exatamente com o Poder Executivo é de autoria do Cajuru, que está aqui do meu lado, foi discutida na CCJ, eu apoiei, que é o fim da reeleição. Fim da reeleição para o Presidente da República. E por que isso é tão importante? É importante porque quando o Presidente da República 4 anos com possibilidade de se reeleger mais 4, chega no último ano, ele faz qualquer coisa para ficar mais 4, para se reeleger. É como assim, se você estivesse dirigindo um carro, a estrada está maravilhosa, o asfalto está bom, aí vem um aviso pelo Waze ou pelo GPS que você estiver usando, dizendo assim, olha, daqui a 1 quilômetro tem uma cratera. Se você não desacelerar, se você não frear, você vai cair nesse abismo e vai morrer. Mas o cara diz assim, não, agora eu não posso frear, eu tenho que ser reeleito. E é assim que eles administram o país. Fazem barbaridades na economia. E não é que o Lula está fazendo barbaridade, está fazendo, claro que está. Mas o Bolsonaro também fez. E os presidentes anteriores, desde o Fernando Henrique, todos fizeram. E todos os que virão para frente farão da mesma forma. Não é uma questão de ser direita ou de ser esquerda, é uma questão de regras. Bom, se essas 3 medidas fossem aprovadas, nós teríamos outro país, outro Brasil. 3 leis simples, fim do foro privilegiado, fim das decisões monocráticas, fim da reeleição. Muda a cara do nosso país. É esse tipo de lei que nós temos que aprovar. No Senado, eu tenho certeza, Cajuru, que a sua proposta de fim da reeleição vai ser aprovada por unanimidade. Perfeito. Concordo também. Meu medo é na Câmara,
O meu que ela voto vai chegue ter. lá É. e que ela fique parada como estão parados o fim É. do foro e o fim das decisões monocráticas. Apenas uma observação. A revista The Economist, a inglesa, ela mostrou, Leila, o Brasil desde 2003 até hoje. É uma pena, não sei se você concorda comigo, você, Leila, e você de casa, meu único patrão, que não tenha sido um jornalista brasileiro, uma revista do nosso país, a escrever um artigo tão completo, tão isento, mostrando tudo sobre os três poderes. E só acrescentando, Euvisto, na questão, quando você fala do fim da reeleição, para minha alegria, batizada pelo ex-presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e acompanhada também pelo presidente atual, Davi Alcolumbre, e para minha história, se chama PEC Cajuru, na Câmara, antes existia uma expectativa, Leila, negativa. Hoje já não, Euvisto. Por quê? Porque no projeto com o relator Marcelo Castro, ele colocou mais um ano para o mandato de deputado federal, de vereador, de deputado estadual. Então, como não passar se o deputado federal vai ter mais um ano de mandato? Te pergunto. Então, eu achei isso muito bom, porque o Brasil hoje tem eleições a cada 2 anos. Isso. É uma loucura. O que se gasta de dinheiro com essas eleições a cada 2 anos é muito dinheiro. E assim, com esse novo formato, com os deputados tendo 5 anos, com o presidente da República tendo 5 anos, com os senadores tendo 10 anos, nós vamos ter uma eleição a cada 5 anos. E só aí já vai dar uma economia enorme. E a economia maior vai ser que os presidentes da República não poderão ser reeleitos. Então não tem aquela história de chegar no último ano e gastar o que tem e o que não tem para enganar o povo e ser reeleito. Só por isso o projeto já vale.